Glória a Deus. Nós vamos passar o microfone para o diácono Rafael, que estará nos trazendo a mensagem de Deus nesta noite, e nós vamos ficar em espírito de oração, não é isso? Porque Deus é maravilhoso para nos abençoar. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes nessa noite por estarmos nessa casa de oração. Abram suas Bíblias, irmãos, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, o nosso amado pastor, que nos concedeu, nos pediu para trazer a palavra nessa noite. E a toda a igreja. Todos encontraram? Que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome seu assento em nome de Jesus. Estamos diante de um texto muito conhecido, Texto que fala de um homem rico chamado Zaqueu. E esse texto ele fala sobre 3 coisas: superação, salvação e transformação. Jesus, no capítulo anterior, ele restaura a visão de um mendigo cego. Já no capítulo 19, ele resgata um homem chamado Zaqueu, que estava perdido em sua riqueza. Esses relatos referem-se a fatos ocorridos em Jericó. Jericó era uma cidade belíssima. Jericó era uma cidade luxuosa e de muitos comércios, que ficava próximo ao Rio Jordão e próximo ao Mar Morto. E era a residência predileta dos sacerdotes. E o significado do nome de Jericó é lugar de fragrância. E Jesus estava passando pela última vez por essa cidade, pelo fato que ele estava indo para a cruz. E era a última vez que ele iria passar por ali. Zaqueu era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, que tinha autorização para cobrar imposto de todo o povo e repassar o dinheiro para os cofres de Roma. E muitos publicanos, não todos, cobravam impostos pesados e também extorquiam o povo usando o seu cargo em benefício próprio.
Entre o capítulo 18 e o capítulo 17, existe um contraste. Por quê? No capítulo 18, Jesus cura e salva um cego mendigo chamado Bartimeu. Já no capítulo 19, ele restaura e salva um homem rico que era pecador. A primeira verdade que eu encontro no texto, a primeira lição, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o pobre, ele quer salvar o rico, ele quer salvar o de classe baixa, classe média, classe alta, ele quer salvar o negro, ele quer salvar o branco, ele quer salvar o pardo, ele quer salvar os indígenas, ele quer salvar as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos. Por quê? Jesus não faz acepção de pessoas e todos necessitam da graça salvífica de Deus. Mas nós temos que aprender algumas coisas aqui no texto. Primeiro, Zaqueu teve que quebrar algumas barreiras, Zaqueu teve que superar algumas coisas para ele ir ao encontro de Jesus. Primeiro, Zaqueu, ele teve que superar a rejeição por causa da sua profissão. Por quê? Os cobradores de impostos naquela época, eles eram odiados. Porque um judeu trabalhando para Roma, ou seja, para César. Por isso que Zaqueu, aqui, ele era odiado. Então ele teve que superar primeiramente a rejeição para ir ao encontro de Jesus. A segunda coisa que Zaqueu, ele teve que superar e romper, foi com seus status e condições econômicas. Por quê? Ele era rico. Ele era supervisor dos cobradores de impostos, dos publicanos. Eu queria também deixar claro que não tem problema a pessoa possuir riquezas. Não tem problema a pessoa ter dinheiro. Não tem problema a pessoa juntar dinheiro no banco. O problema é deixar a riqueza te possuir. Não tem problema você trabalhar e ganhar bem. O problema é você fazer do dinheiro o seu Deus. É você idolatrar o dinheiro. O problema não é você ter uma vida boa porque você trabalhou. O problema é deixar que o dinheiro ele se torne o seu senhor. Então, só que Zaqueu era rico e ele teve que superar os seus status, ele teve que superar as suas condições econômicas. A terceira coisa que Zaqueu ele teve que superar foi a multidão. Talvez você entrou aqui nessa noite e a multidão que está impedindo você de ver Jesus é o seu amigo no trabalho, alguma tradição da sua família, alguns familiares, mas nessa noite Deus está te chamando para romper aquilo que está te impedindo e ir ao encontro dele. A quarta, Zaqueu teve que superar a sua limitação. É algo parecido com o que eu acabei de falar. Se Zaqueu talvez fosse de alta estatura, talvez ele estaria no meio da multidão. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: qual a sua limitação? O que está te impedindo de ir ao encontro de Jesus? Agora, você percebe que no capítulo 18, o cego Bartimeu estava clamando, gritando bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Zaqueu não gritou em alta voz, mas a alma dele estava gritando por dentro por socorro. A alma dele estava gritando por dentro por socorro. Então Zaqueu, ele não deixou que a limitação dele o parasse. O versículo de número 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Perceba que Zaqueu,
ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Mas foi Jesus quem viu Zaqueu. O olhar de Jesus para aquela árvore viu Zaqueu. O olhar do Todo-Poderoso, o olhar misericordioso de Jesus, o olhar daquele que salva, daquele que liberta, daquele que transforma, em direção ao pecador que precisava urgentemente da salvação. E algumas coisas que precisamos aprender que está aqui no texto. Primeiro, ele disse, Zaqueu. Isso me chamou a atenção. Como que Jesus sabia o nome dele? Como que Jesus conhecia ele? Como? O que me chamou a atenção foi isso. Ele disse, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Aqui também está uma grande lição, que Deus, Ele conhece o seu nome. Deus, Ele conhece o meu nome. Deus, Ele conhece o nosso nome. Ele conhece o endereço da sua casa. Ele conhece a sua rua onde você mora. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o que você passa. Ele conhece a sua família. Ele conhece o seu casamento. Ele conhece por dentro, você por dentro e por fora. Ele conhece o teu interior. Ele conhece o seu exterior. Ele conhece o que você passa. Ele conhece o que você ora e o que você está buscando a Ele. A segunda coisa que eu aprendo nesse mesmo versículo, ele diz, Zaqueu, desce depressa. Jesus tinha pressa na salvação de Zaqueu. Deus, Ele tem pressa em te salvar. Deus, Ele tem pressa em salvar o pecador. Por que Ele tem pressa? Porque a volta de Jesus é iminente. O que significa a palavra iminente? A qualquer momento. Me dá um exemplo, é claro que eu te dou. Existe um prédio e ele está pronto a desabar. E chega a Defesa Civil, interdita aquele prédio e diz assim, ninguém pode entrar nesse prédio. Mas por que ninguém pode entrar nesse prédio? Porque a qualquer momento ele pode cair. Mas quando? Ninguém sabe o dia. Mas quando? Ninguém sabe a hora. Mas quando? Ninguém, não tem como prever. Ou seja, Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. A volta dele é iminente. E breve ele vem e vai buscar a sua igreja. Então não tem como deixar a salvação para depois. Não tem como deixar a salvação para amanhã. A volta de Jesus é a qualquer momento. Outra coisa que eu aprendo no texto. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Hoje e não amanhã. Hoje e não amanhã. Jesus, ele não disse, amanhã me convém pousar na sua casa. Não. Jesus, ele não disse, semana que vem me convém pousar em sua casa. Não. Ele não disse, mês que vem me convém pousar em sua casa. Ano que vem me convém pousar em sua casa. Não. Jesus disse, hoje me convém. Porque o amanhã, ninguém sabe. Hoje você pode descer a cova. E amanhã? Mas aqueles que estão guardados em Cristo Jesus, fica tranquilo. Porque se você dormir e acordar amanhã, Deus estará com você. Agora, se você dormir e não acordar amanhã, amanhã você estará com Deus. Se você dormir e acordar, amanhã Deus estará com você. Se você dormir e não acordar, amanhã estaremos com Deus lá na glória. Então a salvação não é para amanhã, a salvação é para hoje. Eu acho interessante que ele disse, desce depressa, e ele não perdeu tempo. Talvez perdeu tempo para subir na árvore, se equilibrando, escorregando. A gente não sabe, mas eu não sei como, quando Jesus ele disse, desce depressa, ele desceu depressa.
Mas uma coisa também eu aprendo aqui, mais uma lição. É que ele subiu naquela árvore de uma forma, mas quando desceu e encontrou com Jesus, ele não permaneceu da mesma forma. Porque evangelho que não transforma não é evangelho. O verdadeiro evangelho, ele transforma vidas. Aí Jesus disse para ele, mais uma coisa que eu aprendo aqui: hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém. A Bíblia diz, e vendo todos isto, murmuravam. Talvez estavam lá falando assim: Jesus, você vai entrar na casa de um pecador? Você vai entrar na casa de um homem que trabalha para Roma, trabalha para César, extorquindo o povo? Esse cara aí é um bandido. Eu não sei se ele era um ladrão, não sei. O texto não diz, mas à frente nós vamos ver isso. Você vai entrar na casa dele? Talvez perguntaram isso para Jesus. Mas Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa, Zaqueu. É pecador, mas hoje me convém pousar em sua casa. Não vale nada, mas hoje me convém pousar em sua casa. É ladrão, mas hoje me convém pousar em sua casa. Ah, mas é homossexual, hoje me convém pousar em sua casa, não tem problema. É prostituta, não tem problema, hoje me convém pousar em sua casa. Não vale nada, é caloteiro, é 71, hoje me convém pousar em sua casa. Todos eles precisam da graça salvífica de Deus. Todos eles precisam receber salvação. Começaram a murmurar: você vai entrar na casa dele mesmo? Vou sim, porque eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para esses mesmo, para aqueles que precisam da graça salvífica de Deus. Eu vim para a prostituta, eu vim para o bandido, eu vim para o homossexual, eu vim para aquele caloteiro mentiroso. É esses mesmo que precisam da graça salvífica de Deus. É esses que precisam serem salvos pela graça dele. Eles sobem em um sicômoro. Sicômoro é da família da figueira, muito utilizada no Egito para fazer caixões e móveis. Então ele desce, ele tem um encontro com Jesus e começaram a murmurar. É interessante que, ao invés de eles se alegrarem com a salvação do homem pecador, começaram a murmurar. Você lembra daquele homem que foi curado perto do poço? E Jesus disse assim para ele: pega sua maca e anda. E começaram a murmurar. Ele curou no sábado. Há 38 anos que aquele homem estava lá, começaram a murmurar. O religioso é assim. Ele não se preocupa com você. Ele não se preocupa com o que você está passando. Mas ele se preocupa com sua maca, com aquilo que você está carregando. Agora, e ele disse no versículo 8. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Na Bíblia, você só vai encontrar essa restituição de restituir 4 vezes mais em Êxodo capítulo 22, versículo 1, que diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar, ou vender por algum boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. O que o texto está dizendo?
Se naquela época um ladrão ele fosse pego no ato roubando um boi ou uma ovelha, ele tinha que devolver 4 vezes mais. É a única vez na Bíblia que nós encontramos essa restituição de 4 vezes mais. E a lei romana também ensina que se o ladrão fosse pego no ato, ele também tinha que restituir 4 vezes mais. E isso nos leva a crer, eu não estou afirmando, mas isso nos leva a crer que Zaqueu realmente, alguma coisa de errado ele fazia. Ele diz: se por acaso defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Primeiro, ele estava diante de Jesus. Me parece que Zaqueu, quando ele faz essa declaração, ele está dizendo, em outras palavras, assim: eu não sei, eu não me lembro, eu não me recordo, mas se por acaso, porque já viu aquele ditado? Quem bate, esquece, e quem apanha, nunca esquece. Então, parece que Zaqueu, em outras palavras, está dizendo isso. Se por acaso eu roubei alguém, ou defraudei, ou seja, eu não me recordo, eu restituirei 4 vezes mais. E ele já tinha dito: eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Não precisava fazer essa segunda declaração de restituir 4 vezes mais, porque ele já tinha prometido que daria metade dos bens para os pobres. Ele não precisava dessa outra declaração. Mas isso também nos leva a crer, não estou afirmando que Zaqueu tinha um passado sujo, que Zaqueu ele vivia de falcatruas. Então, ele disse: eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Quando Zaqueu está dizendo, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, aqui também está uma lição. Uma das evidências de um verdadeiro salvo é se preocupar com a situação dos menos favorecidos. Uma das evidências de um salvo é você se preocupar com aqueles que são menos favorecidos. Ele quer dar metade dos seus bens aos pobres. E depois ele faz uma declaração muito importante: se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. É interessante isso daqui. Zaqueu, ele está o quê? Querendo consertar algo que ele havia feito no passado. Uma das evidências também de alguém que verdadeiramente foi transformado é querer reparar, é querer consertar o que fez de errado no passado. Se por acaso eu defraudei, eu quero consertar meu erro lá atrás que eu fiz no passado. Não é porque você foi salvo, não é porque você foi transformado, mas se ficou alguma pendência para trás, você tem que ir lá consertar. Ah, eu saí do tráfico. Meu filho, saiu? Foi lá pagar a boca de fumo? Tem que ir lá reparar, meu filho. Não vai não para ver. Ah, só porque você se converteu não precisa ir não? Não vai lá consertar o seu erro do passado para ver. Ah, eu lá no mundo, eu devi uma pessoa e não paguei. Vai lá consertar o erro, vai lá pagar essa pessoa. Então Zaqueu, ele queria reparar o erro dele do passado. Não é porque nós conhecemos a Cristo, estamos congregando numa igreja, que nós não devemos ir lá reparar o nosso erro do passado. Ah, eu não conversava com fulano de tal. Já foi lá pedir perdão a ele? Repare o erro do seu passado. E para concluir, eu acho interessante é o seguinte, que no Oriente Médio, não era a cultura deles de se convidar para ir na casa de alguém. Não era cultura. Eles tinham o costume de convidar, mas aqui não. Jesus está o quê? Se convidando para ir na casa dele. Mas a salvação de Zaqueu era tão urgente que Jesus se convidou para ir na casa dele. E para eu concluir, ele disse, quando Zaqueu ele decidiu dar a metade dos seus bens, versículo 9, a segunda parte B, ele prometeu
se por acaso ele tinha defraudado alguém, ele prometeu em restituir 4 vezes mais. Aí Jesus, no versículo 9, disse assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, aquele que compartilha da mesma fé de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante de tudo é o seguinte, que se a riqueza, se os bens de Zaqueu fossem suficientes na vida dele, ele nunca procuraria Jesus. Isso mostra que todos os bens nesse mundo, toda a fama, todo o status desse mundo não preenche o coração vazio do homem. O que preenche o coração vazio do homem não são bens materiais, não é a mansão que você tem, não é a boa reputação que você tem, não é a sua posição eclesiástica, mas sim a necessidade de ter Jesus na sua vida. Só Cristo pode preencher o vazio que está no teu coração. A alegria que o mundo oferece para você, a alegria que o mundo nos oferece é passageira, mas a alegria que Cristo nos oferece é plena e é eterna. E eu concluo aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Seria a última vez que ele ia passar por Jericó. Talvez é a última vez que você vai ouvir essa palavra, que você vai ouvir a palavra de Deus. Jesus está passando e ele quer te salvar. Se porventura existe algum Zaqueu escondido em cima de uma árvore, se porventura existe algum Zaqueu nesse momento dentro do teu lar, Cristo quer entrar na tua casa, Cristo quer entrar na sua vida. É como ele disse: hoje me convém pousar em sua casa. Cristo, ele não quer apenas passar por ela, mas ele quer fazer morada na tua vida. Se porventura existe algum Zaqueu escondido nas ruas, escondido nas casas, em cima de uma árvore, Cristo quer te salvar. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus, eu agradeço pela rica oportunidade. Zaqueu só recebeu a bênção de Deus porque ele queria ver Jesus. Ele queria, não é isso? Se a pessoa não quiser, ele não vai receber. Se não quiser, não adianta. Mas quando ele quer, ele vai receber. Vai receber. Assim como cada um de nós que estamos aqui, nós podemos receber a bênção de Deus. Já recebemos a Jesus Cristo em nosso coração e podemos receber mais ainda. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti,
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia.